peço a benção aí aos mais velhos, aos mais novos, e passo, então, a apresentação para você, Bruno. Você possa falar um pouquinho sobre você mesmo, e daí a gente segue. Sobre mim? Tá bom. Uma boa noite, né? Com você, eu imagino que aqui a gente tem um público de discentes, mas que também tenham pessoas do nosso povo, né? Praticantes de candomblé, da Umbanda, enfim. Então, peço bênção também aos meus mais velhos, bênção aos meus mais novos. Agradecer a presença aqui de Vitor, o professor Humberto Cunha Filho, que é uma grande referência nos direitos culturais, está aqui nos assistindo também. Gratidão, professor, fico lisonjeado, né, e a todos que estão aqui conosco essa noite. Bom, meu nome é Bruno, como o Walter dizia, a gente tem uma história já de vida, né, Walter, discutindo essa e tantas outras temáticas aí. Começou quando ainda éramos estudantes na graduação, pensando em alguns projetos de assessoria jurídica já a quem precisava, né, a luta dos movimentos sociais, enfim. E eu hoje sou professor universitário, né? Tem 10 anos que eu sou professor aqui no UNEB. Me mudei para as águas do São Francisco, né? E quando dizem que quando você bebe as águas do São Francisco, você não quer voltar mais. Então hoje eu digo que eu sou um sertanejo por opção. E o sertão, ele me trouxe uma série de outras belezas, né? Entre elas de conhecer os povos tradicionais, como os povos de terreiro, como os povos indígenas, que são temáticas que eu tenho me dedicado muito nos últimos anos, né? Não só do ponto de vista acadêmico, como você diz, mas também nesse trabalho de acompanhamento dos povos e comunidades a partir da advocacia, do nosso núcleo de prática jurídica na UNEB, tá? E uma das coisas que a ancestralidade ela tocou quando eu cheguei aqui em Paulo Afonso, numa atividade que foi a convite de uma disciplina do mestrado que eu tinha de assistir como ouvinte, né? Nessa atividade onde o professor chamava a gente para acessar um pouco da experiência desses povos, uma entidade se apresentou e chamava realmente, né, a você colocar a dedicação da caneta, né, foi a expressão que usou, em prol desses povos pretos. E ali eu entendi, então, que eu deveria, como acadêmico, me debruçar sobre a questão dos povos de terreiro, né? Muito Então, bem, eu comecei numa essa relação com povos de terreiro a partir de um chamado mesmo, né? Mesmo da ancestralidade. Literalmente chamou. E muito aí bem. começou com a curiosidade acadêmica, e uma vez que a gente está ali dentro, pesquisando, lendo, indo, perguntando muito, porque acadêmico é assim, acabei também me identificando um dia, quando eu olhei, eu falei, bom, eu acredito muito em tudo isso, né? E aí a gente se identifica também e passa a integrar esse povo, que é o povo de terreiro. Então, hoje o meu lugar de fala é esse lugar de fala do acadêmico, como você diz, mas é também o lugar de fala do advogado que atua em demandas específicas desse povo e daquele que se identifica porque é também parte desse povo, que é o povo de terreiro, tá? Ah, E a bem. gente vem desenvolvendo um trabalho nesses últimos anos, Walter. A gente chegou a publicar um livrinho, que é um livro Direito dos Povos de Terreiro, tem uma da nossa live hoje aqui. Ah, aí, ó. Esse nosso livrinho é uma grande satisfação, né, ter tido a oportunidade de fazer isso, porque a gente percebia que havia uma lacuna muito grande de reflexões no campo do direito sobre esse povo tradicional, tá? Então, eu provoquei o Tiago Oshino, que a gente conheceu lá no Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, para a gente organizar esse livro, junto com o Maurício Azevedo, que você conhece, professor da UNEB, da UFBA, grande mal. E a gente teve esse primeiro livro que saiu em 2018, estamos agora terminando de organizar o segundo, né? Já está na editora. Vou até falar Esse no aqui, final aqui fazer. Ah, diga. não é isso. Esse aqui tá reservado, já fico na expectativa do segundo já. Pois é, aí agora a gente para o segundo, a gente vai fazer até uma vaquinha virtual, porque são as dificuldades de você publicar, né? Sim, Mas estamos aí para sair o segundo já, e a gente vai lançar, vou pedir até seu apoio quando a gente lançar a vaquinha para ver se o pessoal contribui, né, nesse processo mesmo de construção solidária, que a ideia é ter o segundo livro, depois ter o terceiro, aí a gente muito já está bem. publicando, organizando um outro que é também da prática da defesa dos direitos do povo de terreiro, que é uma linguagem mais focada no advogado, que pega uma causa de terreiro específica, então tem uma discussão teórica, mas vai ter modelo de peça para ele poder utilizar, em temas variados, né? A gente está Muito organizando, bem. já pensando cartilha para o chão do barracão, né, como a gente diz, que é para aqueles que não é acadêmico, né? Porque esse livro, que ainda é um livro da academia, né? Mas também É, pensar publicações para quem não está na academia e precisa ter acesso a esse conhecimento. Enfim, então que estamos aí nessa importante. jornada. E aí, Núria, a gente vai tocar sobre isso também, a gente vai passar sobre tudo isso. Agora vamos organizar a nossa live aqui, que a gente já começou, fizemos as apresentações, né, saudações, então, Colofé.
Então vamos lá. Galera, é o seguinte, qual é a nossa ideia dessa live? É o seguinte, constantemente o estudante, né, a estudante de Direito, ela se depara com um grande problema, que é o problema do diálogo, né, o problema de reconhecimento dos sujeitos. Então as pessoas partem de uma realidade branca, cristã, hétero e tal, e acha que o mundo é isso, e acaba havendo uma redução muito grande da estrutura de vida, né, desse simbolismo todo, dessa cultura, desse modo de vida, das linguagens, e acaba que essa narrativa, ela é muito violenta. Então, a gente sempre busca ampliar essa gramática, ampliar esse diálogo, ampliar justamente esses olhares, que esses olhares sejam mais amplos, que essas linguagens, essas gramáticas, elas incluam, elas percebam, elas reconheçam mais realidades, e que efetivamente, né, essas pessoas que estão estudando direito, as pessoas que estão atuando no mundo jurídico, elas sejam mais plurais, compreendendo que o mundo ele é muito diverso, não é isso? E aí eu vejo um sentido mesmo de possibilitar essa conversa contigo, né, além do meu lugar de fala também, possibilitar essa conversa sobre os povos de terreiro, né, direito dos povos de terreiro. E aí, começando, Bruno, essa conversa, eu quero te fazer uma primeira provocação. Então, quem são esses povos de terreiro? Primeiro, quem são esses povos de terreiro? E por que a gente trata a partir do povo de terreiro, né? A gente não se refere à religião, a gente fala sobre o povo de terreiro. Que matriz de identidade é essa, né? Que matriz de identidade que é justamente esse povo terreiro? Então, começa, por favor, apresentando essa pergunta. Márcio, ótima pergunta, Walter. A ideia de povo ela é importante justamente para a gente não se ater à noção de religião. Povo, a gente busca justamente uma categoria que seja uma categoria mais ampla, tá? Por quê? Por dois motivos eu enxergo, tá? Primeiro, dentro do aspecto da religião, vamos voltar para a religião, você tem uma pluralidade muito grande no Brasil, tá? Não existe só candomblé ou só umbanda, que são aquelas mais tradicionais que a gente acaba conhecendo, mas você vai ter terecô de codó, tambor de mina, batuque, você vai ter a jurema aqui no Nordeste. O candomblé é muito diverso, a umbanda é muito diversa, não dá para você falar nunca em uma umbanda, em um candomblé, você tem nações, você tem ritos de finalidade diferentes, tá? E essas pessoas que estão que são praticantes dessas religiões, elas vão além da religião, né? Há uma dimensão cultural que é muito maior do que a religião em si, porque você agrega aí um modo de viver, tá? Um modo de viver tradicional. Está aqui o Tiago Oshino, que é um queridíssimo amigo, meu irmão, organiza esse livro aqui conosco, comigo e o Mal. Um abraço, Tiago. Mas a gente tem um modo de viver, sabe, Tiago? Sabe, Walter? Que envolve a forma de se vestir, que envolve a forma de se relacionar, de linguagem, de alimento, de relação com o território, de relação com aquilo que a gente denomina natureza, tá? Então, essa sociabilidade, essa cultura, ela vai muito além da religião em si, tá? Ela vai muito além da religião em si. E uma outra coisa importante quando a gente fala em povo é a construção de uma unidade dentro dessa diversidade, tá? Porque nossa noção de identidade e diferença ela é construída a partir dos elementos que nos reúnem, que nos agregam, que a gente pode ver dessa identidade, mas também com o outro. Essas pessoas, elas têm elementos identitários muito grandes, apesar de que às vezes uma pessoa olha para outra e diz, eu sou do candomblé, você é da umbanda, mas tem traços que nos unem, né? O culto à ancestralidade é um deles, o culto a uma divindade e ritos muitas vezes que vêm de África pode ser deles também, né? Então, além de traços identitários óbvios que nós temos, existe uma identidade que é construída na relação com o outro, toda vez que o outro ele exclui, toda vez que o outro é intolerante, toda vez que o outro joga uma pedra na cabeça de uma criança, né? Toda vez que ele chama a gente de macumbeiro, macumbeiro no mau sentido. Então é importante que a gente construa uma noção de identidade, né, que nos reúna para lidar com essa diferença do outro, para lidar com esse direito oficial do Estado, que não foi pensado para abarcar esse sujeito com as suas demandas, com os seus interesses. Então o povo ele é uma grande categoria que permite reunir isso. Não é uma coisa que é unânime. Por exemplo, tem um grande intelectual negro que trabalha epistemologias de terreiro, o Babá Sidney. Ele publicou, inclusive, um livro recentemente de intolerância religiosa, saiu esse mês passado naquela coleção Feminismo Plurais, da Djamila Ribeiro. Ele usa comunidades tradicionais de terreiro, tá? E ele usa esse termo comunidade tradicional de terreiro, mas para expressar o mesmo sentido. Agora, por que quando a gente fala também
E aí o professor Humberto aqui, por exemplo, ele está perguntando Eu o que estou é vendo terreiro, justamente né? essa pergunta dele, tá aqui no gatilho, mas já que você parou, então, por favor, Bruno. Então, assim, que território é esse, que espaço é esse, que é terreiro, né, na qual ocorre essa vida, na qual essa vida ela se desenrola? Tá, o terreiro, ele acabou sendo uma unidade central para a gente reunir a ideia desse povo, tá? Como a gente dizia. Terreiro também não é uma expressão única, não é a única terminologia que a gente dá para esse território. Eu acho que a nossa território ela é bacana, né? Você pode chamar de terreiro, você pode chamar de abaçá, de roça, de casa, de templo, né? De lei. Então tem outras terminologias, mas que significariam talvez a mesma coisa, tá? E o terreiro, ele é uma reconstrução, em grande medida, de uma África simbólica no país, tá certo? O terreiro é o espaço de reterritorialização pós-diáspora. Então, nesse momento diaspórico, né, que você vai ter, há um reencontro de identidades africanas nesse local, que é o local do terreiro. Tá? E ele acaba sendo o centro também de liturgias, o centro de ritualísticas, é onde você tem o axé daquela casa, daquela família, ele normalmente está ali enterrado, é o local onde você tem uma grande sociabilidade daquela família de santo, tá? Então, o terreiro, ele é um território extremamente importante para você pensar esses povos de terreiro, né? O cara família de santo. Apesar de que também a gente usou o termo território, o território dos povos de terreiro, ele não se resume ao terreiro, tá? O território do povo de Sim. terreiro, ele pode ir além disso, né? Então, na sua casa, eu sei que eu vi um trabalho lindo, me esqueci agora, falhou agora o nome do colega, foi meu aluno na pós-graduação de Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais. Como é que é o nome dele, Valtinho? Enfim, me perdoe agora ao irmão. Bom, Marcelo. enfim, não vou lembrar agora. E ele fez um Não. trabalho lindo, demonstrando assim que a proteção dos territórios na região aí do Baixo Sul, ela passava por um mosaico de territórios tradicionais, porque o mesmo território do terreiro onde vai se coletar a folha é o território do povo indígena, né? É o território quilombola. Então, a gente tem uma noção de território que vai muito além do terreiro, locais onde são desenvolvidas a ritualística, locais onde são coletadas folhas, locais onde a gente faz, né, as oferendas, enfim, onde a gente encontra a força do nosso axé. Ô, Bruno, então, assim, só para eu vou dando aquelas resumidas, né, pra gente, pra Boa. justamente, porque assim, pessoal, existe uma preocupação grande nessa live, que é justamente dialogar com todo um público. Aqui a gente tem o povo de santo, tem um povo de axé, tem a turma que tem um povo de terreiro mesmo, né, mas nós também temos movimentos sociais aqui, temos pesquisadores, professores, mas temos estudantes, temos pessoas que vieram aqui, inclusive, para também entender um pouco do que vem a ser esse tema. Então, assim, esse terreiro, Bruno, é justamente o espaço no qual se desenrola uma vida, né? Que é uma vida que ela está diretamente relacionada com aspectos espirituais, vamos colocar dessa forma, e aí onde se desenrola liturgias, mas que também se dá a vida, assim, que não tem essa dissocialidade, né? Que se dá a vida normal, da convivência da mãe com seus filhos, no sentido das orientações, no sentido de realizar os trabalhos diários, né, dos serviços na casa, no qual se dá situações de aprendizagem, e a aprendizagem que se dá justamente no dia a dia, no fazer, né, essa aprendizagem que às vezes se dá muito pela oralidade, essa aprendizagem que se dá muitas vezes pela presença, né? Então, o terreiro acaba sendo esse espaço de convivência, mas que é um espaço familiar. E isso é interessante porque quando a gente pensa em família, a gente pensa em família nuclear, né? E aí a gente, quando tem quando a gente fala em povo de terreiro, talvez um ponto a ser demarcado, essa concepção familiar dos irmãos, né, que chamados irmãos de santo, né, da mãe de santo, ou seja, onde essas doutrinas, né, Kelly, são passadas e onde esses conhecimentos são trocados, mas também onde existe o carinho, né? Onde existe Letícia, onde existe o carinho, onde existe o amor, existe o afeto, né? Onde esse axé que ele acontece. Então, assim, é uma coisa interessante nós falarmos de povo de terreiro como esse povo, né, que compartilha de identidades e que dessa vida que desenrola nesses espaços. E aí é interessante para o direito, e para vocês, para nós estudantes, pesquisadores, a gente também começar a olhar, olha que coisa, família, que amplitude tem, né, a concepção de família, território. Então, o que é o sagrado, né, para a gente? Um rio, imagine a gente perder um rio, imagine a gente
perder uma árvore, né? Imagine que é para a gente perder diversos elementos que para a gente são sagrados, pedras, né? Então, assim, por quê? Porque a nossa vida, a nossa ritualística, mas inclusive todo o nosso envolvimento a nível afetivo e espiritual, ele se dá justamente com elementos que são elementos naturais. Então, o direito ambiental para esses povos não é apenas elementos que servem para a gente produzir. Não, a relação desse povo de terreiro com o direito ambiental ele é diferente, porque perpassa por uma relação existencial, né? Então, assim, eu acho interessante demarcar isso, porque fica claro a complexidade que precisa ser desenvolvida a nível de pensamento, de olhar e de gramática, para justamente dialogar com essa realidade, né? Então, assim, pessoal, eu faço esses pequenos resumos aqui, essas provocações, para que vocês percebam o quanto a gente precisa desconstruir, mas também construir no sentido de conhecimento, no sentido de um olhar mais curioso até, né? Mais curioso no sentido de perceber essa pluralidade, essa riqueza e essa diversidade. Aproveitando aqui, Bruno, antes de já passar a palavra para você, galera, vai tocando no coraçãozinho que está aqui embaixo, porque também vai dando um up na nossa live, e a ideia é justamente também ter um alcance maior de pessoas. Então, quanto mais o coraçãozinho sobe, mais essa live ela ganha uma dimensão. Eu estou vendo a sua pergunta aqui, estou acompanhando, viu? Cadê ela? Núria, estou acompanhando essa questão do preconceito. A gente vai entrar nessa demarcação. Primeiro, a gente tem um momento de apresentações e de trabalhar esses conceitos básicos, mínimos de compreensão para as pessoas que aqui estão. Porque, assim, perceba, se a gente vai falar de preconceito, não é a mesma lógica. Como a gente fala de território, não é a mesma lógica. Como a gente fala de família, que não é a mesma lógica. Então, a gente está fazendo primeiro essas apresentações para daí a gente entrar em algumas coisas mais específicas. Bruno, tu quer amarrar mais algum ponto antes de eu partir para uma segunda pergunta? Walter, cada pequeno trecho da sua fala me levou a várias reflexões aqui. E eu acho que se deixar eu discorrer, a gente pode perder o fio da meada do que você organizou para a live, para sempre. Então. Não, mas aí é isso, cara. Tem as coisas que vêm na hora que a gente dá passagem, né? Não tem essa. Então, se você... então, claro, com certeza. Então, eu vou falar um detalhe só, né? Eu acho Por favor. Já que a gente está dialogando com alunos, essa religião, ou melhor, esse povo, ele tem uma relação com a natureza, como diz você, né? Que é muito diferente, tá? Aquilo que se denomina natureza, quando você vai olhar no dicionário, nos livros de direito ambiental, é aquilo que não foi preenchido pelo ser humano, pela cultura humana, né? A cultura seria o espaço da superação da natureza, porque o homem interviu ali. Para a gente não há essa distinção, não há essa ruptura, porque aquilo que poderia ser tido como natureza, para a gente nunca foi só natureza. Para a gente está permeado de sentido de sagrado, tá? Então, uma mata, toda vez que eu entro numa mata, eu não estou simplesmente entrando numa mata, eu estou entrando em contato com o axé de meu pai Oxóssi, né? Toda vez que eu entro no rio, eu peço licença à minha mãe Oxum, a sua bênção, né? Quando eu entro no mar, quando eu estou dirigindo na estrada, que Ogum lhe dê caminho, né? Quando eu vejo uma borboleta, lembro de minha mãe Carol de Oiá, ela diz, não tem como você ver uma borboleta e você não pensar Epa, Rei Ansan, e você saudar Ansan. Então, para a gente, os territórios, eles são permeados de sentido de sagrado, e a proteção do território é uma proteção da própria existência, enquanto grupo culturalmente diferenciado. Tá? Então, o nosso território, como a gente diz, vai muito além do terreiro, e por isso você tem, inclusive, várias palavras de ordem que o povo de terreiro de Salvador já levantou em caminhadas, como o Coci, o Ecoci Orixá, né? O Coci, o Micoci Orixá, né? Sem água não há orixá, sem folha não há orixá, porque você tem uma perda de espaços de natureza, né? De mato, onde você poderia colher suas folhas, você tem uma perda de espaço onde você tinha fontes, lagos, rios que foram tamponados em Salvador, que foram morrendo, e que isso tudo vai impactando no grande axé desse povo, né? Então, essa é uma relação simbólica muito interessante, que eu acho que caberia, talvez, um processo, a sociedade, ela passou por um processo de secularização, né? Tentando separar o que é o sagrado, o que é a religião. Talvez se a gente aprendesse um pouco, mesmo que não é de santo, a ter esse olhar sobre a natureza, né, que o povo de terreiro tem, a gente conseguia ter uma sustentabilidade no planeta aí, quem sabe, um pouco maior, né, nas nossas cidades, enfim. Com certeza. Bruno, achei lindo isso que você falou. Eu acho que, inclusive, ficou claro, eu acredito, até para as pessoas que estão ouvindo, essa nossa tentativa de, nesse pouco tempo que nós temos, em evidenciar tamanha riqueza.
E eu acredito até, Bruno, já fica até um convite da gente ter posteriormente, se for do seu interesse, a gente ter um segundo momento até para dar continuidade, cara. Eu acho que Pode seria ser. legal, viu? É, Aprofundar em mas vamos temas pensando. específicos, pode sim, pode sim. Isso, eu acho. E vamos lá, meu amigo, tem um ponto, e daí a gente dando um seguimento, é o seguinte, você falou que tem uma pergunta aqui, o seu Humberto, ele falou o seguinte, só para entender, é correto afirmar que a religião não é o único elemento de sociabilidade do terreiro, mas é um elemento indispensável? Olha, eu acho que eu concordaria com o professor Humberto na elaboração dele. A gente tem a ideia de terreiro, e o terreiro existe como local de axé, né? E a gente fala povo de terreiro, então a gente traz essa centralidade para aqui, mas vai além disso. Então, como o professor disse, Claro. existem outras formas de sociabilidade, né? A gente recria uma noção de família, como você disse, Walter, que é muito importante. Eu agora, falando isso, eu me lembrei de uma amiga, né? Uma amiga que foi me orientando na universidade, hoje é minha afilhada na Umbanda. Ela passou por uma situação de violência doméstica, infelizmente, há um pouco tempo atrás. Quem estava ali do lado, quem colou junto, o tempo todo foi a família de santo, né? Então, ali não era religião, mas era um laço identitário que nós criamos, né? E que vai além do terreiro. Mas é isso, né? Essa é a nossa grande ideia de povo. Eu também entendo, seu Humberto, que o aspecto da religião também, ele não é o único elemento, mas sim, ele é um elemento indispensável, certo? Para o povo, né? Eu também entendo nesse sentido. Agora vamos lá. E falando, Bruno, você falou então de um povo. E falando de um povo, a gente tem uma grandeza, né? Você tem heterogêneo isso, né? Um povo, ele tem unidades de identidade, mas ele também tem uma heterogeneidade. E aí eu quero partir do seguinte, cara, a gente tem diversas experiências a nível de Brasil, a gente tem diversas experiências a nível de Bahia, né? Aí em Paulo Afonso, São Antônio de Jesus, Salvador e tal, sobre a questão dessa organização, né? Então, a gente falou de família, a gente falou de povos, mas como é que fica essa importância, né, dessa organização desses povos e como esses povos eles poderiam se organizar justamente no reconhecimento, na tutela de direitos? Como é que a gente poderia, Bruno, pensar um pouco sobre isso, no sentido de dar uma devolutiva, dar uma contribuição a essas pessoas que aqui nos ouvem, né? Então, essa perspectiva de organização dos povos de terreiro, tá? Justamente na tutela de direitos. Como é que se dá essa organização? Quais experiências você provavelmente já acompanhou, o que você já viu ou o que você reflete? Walter, eu acho que as experiências elas vão se dar, cada lugar pode ser diferente, né? A gente tem experiências de tentativas de organização de grandes entidades com representação nacional, tá? Aqui eu tenho um pouco mais de contato com a Aquibanto, com Tata Comanagi. A Aquibanto, ela engloba várias comunidades de terreiro, não só Banto, né, de Candomblé, mas de Umbanda, algumas comunidades quilombolas, tem feito trocas de experiências interessantes com povos indígenas da Bahia, tá? Então, é uma forma de você pensar essa organização. Tem Tiago Oshino que está aqui nos assistindo. Tiago é da Renafro, é Rede Nacional Afro, que organiza surge, eu acho que muito forte, eu conheço pouco a Renafra a partir do debate de saúde, mas foi muito além do debate de saúde para populações negras e tem uma atuação muito grande com a questão do povo de terreiro, tá? Você tem aqui um Bahia, Em a Bahia. Macedo está aqui falando, um Bahia é um encontro enorme de umbandistas da Bahia, certo? Muito lindo, muito importante. O nosso doutor Hélio Silva, né, que é um grande advogado dos povos de terreiro, esteve aqui no Bahia ano passado, foi retrasado o último que a gente teve, né? E aí o pessoal troca experiências culturais, enfim, as experiências são várias. Tem municípios que conseguiram construir fóruns, tem municípios que conseguiram ter um conselho, né? Municípios que você conseguiu ter candidato a vereador, eleger vereador pela pauta dos povos de terreiro, e eles se reúnem. Então é importante, no final das contas, que a gente consiga se juntar. Porque se juntando, a gente tem um processo da alteridade no sentido de escutar o outro, entender a dor que o outro está passando, que a dor do outro pode ser a minha dor, como é que a gente pode estar do lado para ajudar o outro, né? Problemas que os povos de terreiro enfrentam são sempre. O número de denúncias de intolerância religiosa no Disque nos 2 últimos anos aumentou muito, certo? E você pode ter múltiplas ordens de problemas. Aqui em Paulo Afonso, a gente passou já por uma mãe de santo que foi algemada dentro de casa, sabe?
Ou perseguição, assim, claro, relacionada a problemas com a família de santo, né, de violência. E a gente tem que estar do lado, sabe, para dar suporte. Já teve casos de terreiro que foi quase desabado, quase desabou porque estourou tubulação de rua e a gente pode estar do lado. Mas casos de intolerância, os múltiplos que a gente tem. Pensar pautas coletivas. Agora a gente está fazendo aqui em Paulo Afonso, para o terreiro, o Templo Escola Mata Virgem, está entrando com uma ação para a questão de reconhecimento de imunidade tributária, porque por mais que a Constituição ela reconheça imunidade tributária, no Brasil quase todo se cobre IPTU de terreiro, né? E essas Sim, seriam pautas que, por exemplo, se você tivesse uma organização coletiva local, independente de você ter as grandes federações, que são as formas exato. tradicionais dos terreiros se organizarem, esse coletivo local poderia dizer assim, não, então a gente vamos fazer o quê em relação ao IPTU? Vamos marcar uma reunião com o prefeito, vamos todas nós lá, vestidos, paramentados, com nossa identidade de terreiro, cobrar do prefeito, a gente vai fazer uma carta, a gente vai fazer um ofício, vai mandar para todos os vereadores, não, vamos entrar com uma ação coletiva, vamos fazer um ato de rua, né? Então, me parece que seja qual for a experiência que a gente crie, se é um fórum, se é uma entidade, né? Se são reuniões periódicas, a gente precisa ter esse espaço de diálogo e um espaço de organização. Cada local talvez consiga criar a sua, né? Cada local consiga criar a sua. E aí, assim, para mim são duas coisas extremamente importantes, talvez. Essas grandes organizações que tentam dar visibilidade a nível nacional, mais o local. A gente não tem como abrir mão do local, porque é o local onde você está direto, é no dia a dia, né? São os problemas do dia a dia, onde a gente pode criar laços de solidariedade para estar enfrentando isso. Muito bem. Agora eu entro aqui um pouquinho naquela história, acho que é a Ana, acho que é o nome dela, eu acabei esquecendo, me desculpe, mas ela fez a pergunta, né, do que viria a ser preconceito. Então, aí a gente entra, depois de ter falado tanto sobre isso, a gente tem o seguinte, olha, a gente apresenta elementos que são comuns, que são compartilhados, que são próprios, né, desse povo, e a não aceitação, a negação desses elementos, a não aceitação desse modo de vida, que perpassa pela forma de alimentação, pelos seus cultos, pela sua linguagem, pela a sua roupa, o seu modo de se vestir. Então, Núria, me desculpe, Núria, me desculpe. Então, a não aceitação desse estilo de vida, dessa forma de viver, né, dessa forma também de sua crença e da sua ritualística, isso aí acaba se considerando, então, diversas formas de preconceito. Nós temos, Núria, violações quase diárias, certo? Eu diria assim, efetivamente quase diárias, em conversas de Instagram, em conversas de WhatsApp, em ditas brincadeiras, né, que as pessoas utilizam, termos que são pejorativos, e que são feitos efetivamente por quê? Porque se olha para esse lugar dos povos de terreiro como um não lugar. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas olham para esse lugar dos povos de terreiro como um não lugar, como um lugar de não direitos, como um lugar de terra vazia. Ou seja, como se pudessem tratar isso a qualquer forma, a ressignificar, a dizer como efetivamente essas pessoas e nós somos, como nós devemos ser, como nós devemos nos comportar. Então, essa forma de tentativa, de negação mesmo, né? De negação e da incursão do discurso de ódio, ele perpassa por um grande movimento de preconceito, de negação. Mas o preconceito, efetivamente, a negação do outro, né? Essa negação do sujeito. E nós temos diversas situações nas quais isso acontece. Digamos, a gente pode falar tanto... daqui a pouco eu leio. Aí, Bruno, você vai lendo aí a pergunta. Nós temos tanto a perspectiva no sentido das roupas, das pessoas que sofrem preconceito no seu trabalho, que elas são negadas a possibilidade de trabalhar, que elas precisam esconder sua religião, que precisam esconder as suas guias, né, os seus cultos. Nós temos a situação das pessoas que sofrem diretamente, diariamente mesmo, a intolerância direta, de ser xingadas, de ser negadas. Nós temos a situação das pessoas que a violação do direito à cidade, na qual você não pode ali praticar os rituais, os ebós e fazer suas oferendas, né, de praticar seus rituais. Então, assim, a gente tem uma série de situações nas quais nós passamos a sofrer, né, como, inclusive, discursos diretos de muitas pessoas que falam que
não aceita uma ritualística, que não aceita esse modo de vida. Então, o preconceito, ele perpassa por toda essa grandeza. E existe uma série de legislação, né, uma série de legislações, existe uma série de normas, que justamente, ao contrário, prevê a nossa proteção, a proteção desse modo de vida. Mas que aí é aquela história, como é que pessoas que tão pouco conhecem sobre essa realidade, né, dos povos de terreiro, poderiam justamente aplicar essas normas ou significar essas normas ao modo como esses povos de terreiro eles vivem efetivamente, né? Então, assim, se eu pego uma pessoa que nunca pisou no terreiro, que não faz a mínima ideia do que seja um axé, e a pessoa vai falar, não, mas isso é besteira, o cara só cortou ali uma árvore, a pessoa só fez essa questão dessa roupa, isso é besteira, a questão da comida, cara, só porque tem uma pimenta, o que é isso? Então, assim, essa pessoa não tem ideia. Então, a gente precisa primeiro passar por um processo, até para a gente falar de preconceito, a gente precisa primeiro falar o seguinte, olha, o mundo do povo de terreiro, ele é muito mais rico, muito mais complexo, e que precisa que vocês primeiro compreendam o que é isso, para daí a gente perceber o quão mais complexo é a situação do preconceito, que é muito ainda maior do que se imagina, né? Não é só chamar o outro de macumbeiro ou chamar de satanista, é algo muito maior do que isso, né? Então, eu vejo também, Bruno, essa importância dessa organização dos povos de terreiro, justamente até para difundir, dialogar mais diretamente e ocupar determinados espaços a nível de legislativo, né, de conselhos de direitos, de pautas de tutelas coletivas, né, a gente pleitear a cidade, discutir PDDU, né, você participar de espaços e trazendo essa linguagem, trazendo lugar de fala, trazendo a especificidade desse povo, né? Quer falar alguma coisa aí, irmão? Quem eu? Desculpa, eu estava ouvindo você aqui refletindo, Eu mexe estava... muito com a gente, porque são temas que tocam a gente de forma muito, muito significativa, né? Tudo que vai falando. Então, cada coisinha dessas são gatilhos e aí a mente vai longe. Eu concordo com você, Walter. Eu acho que, assim, o preconceito é uma visão pré-concebida, né, que você tem, infelizmente, e numa sociedade onde ela foi supostamente secularizada, com base cristãs, onde a moral ela é ditada ainda com base em um cristianismo, onde muitos desses praticantes, dessas pessoas que têm o poder de dizer o que é a verdade nas suas instituições, alçam tudo que remonta à África, né, toda a identidade africana, a um lugar de satanismo, né, e o Satanás é uma coisa que tem que ser expurgada dentro dessa tradição cristã. As pessoas naturalizam o preconceito. Então, as pessoas têm preconceito sem saber que tem preconceito, dizendo que não são preconceituosas, achando que isso é normal, né? Achando que isso é normal. Não é normal quando você tem um projeto de mobilidade urbana em Salvador, onde você vai derrubar um iroco, sabe? Onde você vai derrubar a gameleira branca, que ela é consagrada, ela é um dos orixás mais antigos, que permite, né, que os orixás eles saiam digamos, vamos traduzir, do céu para vir para essa terra, para povoar esse planeta, para poder trazer os elementos desse planeta que estão aqui, né? Então, é tempo na tradição de Angola. Então, não é concebível, como diz você, derrubar só uma árvore, né? E a gente precisa demonstrar isso, precisa ter voz para poder falar isso, isso perpassa pela organização, inclusive para desconstruir preconceitos naquele trabalho geracional da educação, né? Da educação ambiental, da educação patrimonial. Então, por exemplo, eu acredito, eu sempre pensei isso, se você tem uma organização de povos de terreiro a nível local, você pode tentar discutir com o município qual é o conteúdo daquela história da cultura afro-brasileira indígena, que você tem que ter como questões transversais, curriculares na escola, para você, de alguma forma, poder apresentar essa realidade, né? Poder apresentar o que é uma visão desses elementos da natureza a partir do povo de santo, qual a importância de você proteger isso, a multidiversidade, né? O Brasil é um país pluriétnico. A nossa Constituição, pelo menos no capítulo da cultura, eu entendo que ela reconhece reconhecimento de um multiculturalismo, né, de pluriidentidades étnicas. Então, perpassa por aí, com certeza, é inevitável. Nós temos aqui algumas perguntas, Bruno, e aqui só partindo aqui da Letícia, ela fez uma pergunta aqui que é o seguinte: as comunidades de terreiro são significações de vivências ancestrais e temos valores civilizatórios diferentes. Perfeito. Partindo dessa confirmação, como podemos positivar essas características? E aí, eu acho que essa é uma problemática interessante,
né? Porque perceba, Letícia, eu avalio, vou aqui respondendo, Bruno, você vai me complementando. Uhum. Eu avalio que temos uma complexidade, uma realidade muito diferenciada até, né? Como nós apresentamos, modo de vida, de família, de concepções, da relação com a natureza e tudo mais. E eu acho que esse afastamento, a saída da positivação, isso tende a enfraquecer, inclusive, a nossa proteção, né? Eu acho que a ocupação do espaço normativo, no sentido de tanto perpassa pela contribuição hermenêutica, no sentido do sujeito passar a olhar a partir do nosso óculos, né? Passa a olhar e compreender determinados elementos a partir desse modo de vivência, dessa linguagem, desse termo que é próprio do povo de terreiro, mas a gente também precisa de legislações, Letícia, que sejam próprias para proteger-nos. Então, assim, se efetivamente não tivermos isso, na prática diária da defesa, na tutela jurisdicional, acaba que o povo de terreiro ele fica à mercê de legislações, às vezes, muito genéricas. Então, eu acredito, sim, que nós precisamos ter um diálogo mais próximo, né? Nós precisamos, sim, criar até uma capacidade de tornar essa narrativa mesmo, de positivar essa nossa narrativa, esse nosso modo de vida, para justamente aumentar o nosso critério de proteção e de vida, né? Então, acho que a positivação, ela se torna importante. Agora, claro, toda vez que se positiva algo, tende-se a redução, é um prejuízo, mas eu avalio que a positivação ela se torna importante. Se eu puder complementar isso, Walter, eu acho que você está certo. Assim, quando a gente vai pensar direito dos povos de terreiro, para mim tem algumas vertentes do que você pode estar fazendo aqui, tá? Eu vejo três. Uma delas é você discutir as bases epistemológicas disso, a discussão filosófica desse direito, que é um caminho. Um segundo caminho é você tentar pensar o direito dos povos de terreiro a partir das práticas insurgentes, como alguns teóricos vão chamar, das relações jurídicas concretas e da juridicidade que emana dessas relações jurídicas concretas, né? Que é uma outra vertente. Então, você pensar, por exemplo, o pluralismo jurídico e como é que você dá as normas internas para esse povo. A terceira é você tentar refletir como é que o direito positivado, né, o sistema jurídico pátrio, ele se relaciona com os povos de terreiro, tá? Se a gente tem legislação, como é que dá essa legislação, a efetividade dessa legislação. Eu caminho normalmente as minhas reflexões nessa segunda e nessa terceira vertente, você tentando compreender esse sujeito e tentando pensar como é que se o direito tem instrumentos para proteger, de fato, essas relações e da maneira que seja menos evasiva possível. Para algumas coisas a gente tem, para algumas coisas específicas, às vezes a gente tem instrumentos, né? Mas boa parte delas não. Um assunto que a gente conversou aqui hoje foi sobre os territórios, né? Então a gente falava que os territórios vão além do terreiro. O meu capítulo que sai no segundo livro, eu começo a pincelar isso no primeiro livro, eu vou dizer assim, é muito difícil você proteger esses territórios que vão além do terreiro de Candomblé, que a gente chama de territórios descontínuos, dentro de uma cidade, por exemplo, a partir dos instrumentos tradicionais que nós vamos ter em direitos reais. Você dá aula de reais também aí, Valtinho, na FACEMP? Direito Civil? Dou aula de direitos reais. Então, pensando com seus alunos, né, como é que eu faço o debate de uso capião, por exemplo, ou de uma concessão de direito real de uso do Mar do Rio Vermelho, onde eu tenho uma oferenda para Iemanjá todo 2 de fevereiro em Salvador, onde praticamente todos os terreiros vão para lá fazer oferenda para Iemanjá. Eu não tenho como pegar aquele mar, o Praia do Rio Vermelho, e trazer exclusivamente para os povos de terreiro. Há uma sobreposição de territórios com múltiplos outros territórios de sujeitos que habitam a cidade. Então, eu não tenho hoje um instrumento jurídico no direito brasileiro para a proteção desse território tradicional. Não tenho. Para o terreiro em si, eu poderia fazer um uso capião e conseguir o título de propriedade, uma concessão de direito real de uso, se for uma área pública, mas uma mata, uma fonte, eu tenho que pensar outras experiências. Então, por exemplo, no capítulo 2, eu tento refletir se os instrumentos de proteção do patrimônio cultural podem ser utilizados para isso, zoneamento de uso, zoneamento cultural, enfim, registro, inventário, desapropriação, tombamento, a gente tenta dar conta desses instrumentos aí. Mas eu concordo com você, se você não tem um processo, às vezes, de positivação, você fica muito solto, você fica à mercê de tentar fazer essas manobras, né, que são importantes para tentar garantir a tutela efetiva dessas práticas, que são as práticas dos territórios dos povos de terreiro, tá? Perfeito. Vou mandar aqui um abraço à professora Aline, que está aqui acompanhando.
professora lá da FACEMP. Taina, convite aceito. E, Bruno, agora sim, dentro dessa... A gente tem mais 18 minutos de live, 17 minutos. Eu fico um pouco Caramba, agoniado só com isso. É passa muito incrível. rápido. Muito rápido, muito rápido. Eu quero tratar de alguns pontos agora um pouco mais específicos, Certo. mais da questão mesmo, né? Então, a gente tem, por exemplo, a questão a mercê das arbitrariedades. Então, a gente tem um ponto específico, Bruno, que é em relação à questão do direito de vizinhança, né? Como é que fica, então, dentro da cidade, né, os rituais, que eles invadem a madrugada, e aí nós temos a ritualística, que ela é sagrada, o uso do atabaque, né? Então, assim, como é que isso se dá, essa compatibilização de direitos, né? Nosso direito de ritual, na expressão da crença, em adequação justamente também ao direito de vizinhança, no sentido do barulho e tal, tudo mais. Como é que você vê essa compatibilização? Não é raro nós vermos discussões, né? Não só no que tange ao povo de terreiro, mas também no que tange a igrejas e outros cultos, né? E assim, vez ou outra, nós acabamos passando por mediações, né, de adaptações e tudo mais. Já vi situações de Ministério Público exigir que um terreiro ele passe por diversas alterações, que colocasse acústica. E que e aí eu já vou opinando, né, por minha vez, entendo isso como um absurdo, e aquilo que a gente fala, uma completa desterritorialização do espaço, né, uma completa desconstrução daquilo que para a gente é sagrado, né, se você pensar sobre essa perspectiva. Então, pessoal, Bruno, quer dizer, como é que fica essa compatibilização? Porque nós precisamos assegurar essa ritualística, essas práticas, mas, por outro lado, nós também temos essa realidade em relação a previsões legais de proteções de direitos de outras pessoas. Como é que a gente compatibiliza isso? Como é que você vê essa perspectiva? Eu acho que eu não vou ter uma resposta pronta para te dar, viu, Walter? Porque, Certo. para mim, cada tema que a gente vai discutir, cada especificidade de direito de povo de terreiro requer um amadurecimento significativo, né? Precisa, de fato, amadurecer. E um tema que eu ainda não tive muita oportunidade de amadurecer é essa questão, por exemplo, da poluição sonora, né? Do Me, me, barulho que você me vai permita, viu, travar. Bruno? Rapidinho. E a Ah, galera, para vocês que estão nos ouvindo, sinceramente, a gente não marcou, ó, Bruno. Vou te perguntar A, você vai responder B, vou te marcar B, você responde C. A gente não combinou isso. Na verdade, a gente faz um bate-papo, não, mas faz um bate-papo a partir de problemas que são muito, muito cotidianos, certo? Problemas que a gente acaba se deparando. Tanto o Bruno, advogado, como eu também, e a gente acaba também militando, além da vivência, né, do axé, a gente também acaba militando junto aos nossos povos. Então, são coisas que a gente acaba se deparando. Então, Bruno, tira essa responsabilidade das costas, a gente está aqui conversando, tá certo? Fica tranquilo. pronto. Obrigado. Eu agradeço porque essa realmente eu acho que assim merece talvez no futuro aí a gente retomar e com o tempo de amadurecer, de ler mais, né, de tentar pensar soluções para isso. O que é que de antemão eu diria para você, Walter? Em termos de atuação do município através do seu poder de polícia ambiental para controle de poluição sonora, nós temos tido algumas experiências no país de atuação desses órgãos e a gente percebe que há uma atuação enviesada, né, de você ir através, né, nas casas de axé, nos terreiros, para impedir que os terreiros eles façam seus toques, tá? Esse é um primeiro ponto, que uma estratégia que tem sido adotada pelas assessorias é de demonstrar. Bom, se a gente vai autuar templos religiosos por barulho, então é preciso que isso tenha um plano para que você atue com todos os templos religiosos. Você não pode querer enquadrar somente os terreiros de candomblé, porque senão isso daqui é o uso da máquina institucional como perseguição religiosa, como intolerância religiosa, racismo religioso. E Certo. essa estratégia tem sido conseguida levar adiante, né? Agora, você tem municípios que levam isso muito a sério, que colocam todo mundo no mesmo lugar. Então, seja o templo espírita, seja o templo bandista, candomblé, protestante, que todos têm um limite de horário. E aí, realmente, eu acho que nesses lugares a gente precisaria realmente de amadurecer como é que você vai conduzir isso. Um segundo ponto que eu diria para você é, nunca, em hipótese alguma,
você poderia Sim. ter, por exemplo, a força policial, a partir de uma contravenção penal, que é a perturbação de sossego, invadindo um culto. Tá? Perfeito. Se isso Isso é daí tem algo que ser muito afirmado o importante. tempo inteiro. É. Isso é algo, Bruno, que precisa ser muito bem demarcado. Isso é uma coisa que precisa ser muito bem demarcado. Então, desculpa, continue. Isso é uma coisa muito, Não, muito boa. Não, vá. É o eu acho que pensamento é assim, que por assim, favor. se você disser, tudo bem, houve uma contravenção penal, tá, eu identifiquei lá na hora, mas eu não posso fazer flagrante de ninguém naquele momento, porque se tem uma coisa que tem que ser inviolável nesse país, é o direito de culto. Né? E o culto dentro da casa do axé, se for o caso, você espera, você volta no dia seguinte, você entrega ali uma notificação para o responsável por aquela casa, para que ele se apresente, para que ele vai responder inquérito, e a gente vai atuar enquanto advogado e vai defender o babalorixá e a lorixá, e a gente vai construir alternativas, né, com os órgãos públicos, Ministério Público, seja lá quem for, tá? Mas, de maneira Perfeito. alguma, você poderia ter uma invasão de um culto, você poderia ter uma interrupção de um culto, você pode apreender instrumentos sagrados, como a gente já teve na Bahia, a gente tinha um Museu da Vergonha, né, na Bahia, que eram instrumentos que realmente foram apreendidos durante muitos anos, atabaques, imagens de orixás e coisas do gênero. Isso de maneira nenhuma pode acontecer, isso é aquele núcleo duro, inviolável dos direitos fundamentais, tá certo? Certo. Perfeito, Bruno. Eu acho que bacana, eu acho que a gente poderia até, essa pergunta, depois a gente dar uma amadurecida para uma próxima live, que efetivamente eu gostaria de fazer com você, velho. Daqui a um tempinho, mas acho que vem bem isso aqui. Certo. Bruno, outra coisa agora, sobre tutela, velho. Tutela de direitos que um dano moral coletivo, né? Enfrentar. A Núria fez várias provocações no sentido de preconceito. Nós temos agora 10 minutos de live. Eu gostaria de deixar assim, uns 3 últimos minutos aí para você, né? Para você finalizar. Então, assim, tem mais uns 7 minutos aqui ainda. Pois é, Sheila, não... Isso aí é uma violência que a gente entendemos que ela não tem como ser aceitada, isso não tem como ser praticado, isso é um absurdo. Isso aí efetivamente é algo esdrúxulo, certo? Esdrúxulo está acima de qualquer tipo de aceitação. Bruno, quais são os meios que nós poderíamos buscar para a defesa ante a preconceitos sofridos pelo povo, pelos povos de terreiro, né? E não só os povos de terreiro, mas assim, ao axé como um todo, ao candomblé, à umbanda e tudo mais. Porque, assim, o que é que acontece? Diversas vezes nós acabamos encontrando discursos, né, que tendem, como a gente falou anteriormente, a reduzir. Então, há pouco tempo aqui em Santo Antônio de Jesus aconteceu disso mesmo, aqui em Santo Antônio, o sujeito falando, né, que se tratava de práticas satanistas e tudo mais. Então, assim, quais medidas podem vir a ser tomadas? E, assim, além de quais medidas podem vir a ser tomadas, né, no sentido de dano moral coletivo, e até tutelas individuais, o que é que as pessoas que se sentem ofendidas, elas podem fazer, né? Então, na seara criminal, depois eu até comento, mas eu queria que você focasse mais na seara civil, e quais parceiros, digamos, Defensoria Pública, quais parceiros estão à disposição e como esses parceiros eles podem vir a atuar, né? Que tipo de ações esses parceiros eles podem tipo de provocar? O que é que existe de instrumento, assim, uma forma mais genérica, né, à disposição? Vamos lá, Walter. Boa pergunta. Vou tentar acelerar a resposta para dar tempo, tá? Eu acho que Certo. você citou dois órgãos que são extremamente importantes, mas esses órgãos têm muitas atribuições, então nem sempre eles, nos municípios, acabam dando a resposta que nós gostaríamos que eles dessem para as demandas de povos tradicionais, tá? Uma é a Defensoria Pública, outra é o Ministério Público. A Defensoria Pública, ela tradicionalmente atendia essa população que era denominada vulnerável, principalmente do ponto de vista econômico, para ações individuais. Hoje ela pode patrocinar ações civis públicas, tá? A Defensoria Pública da Bahia, por exemplo, tem uma cartilha muito linda, vou ver até se eu acho aqui, sobre povos de terreiro. Ó, essa cartilha é linda, cara. Depois você pode encontrar na internet, tá certo? Eu não tenho Sobre ela, povos de não. terreiro. Eu acho que ela está na internet. Eu peguei na Defensoria aqui em Paulo Afonso. E você tem um núcleo. Só fazendo aqui um destaque, Bruno. Há pouco tempo eu vi a presença de um grande amigo defensor público, o doutor Murilo. Ele entrou aqui na live, não sei se já saiu, mas só deixando aqui um abraço. Continua, meu velho.
é defensor público. Obrigado a participação de Murilo aqui com esse tema com a gente. Essa cartilha ela fala de uma série de coisas, regularização fundiária, mas inclusive um dos tópicos é a intolerância religiosa, tá? Então apresenta o Estatuto da Igualdade Racial, fala das múltiplas formas de intolerância religiosa, física, moral, institucional, simbólica, e ela traz um passo a passo, inclusive, do que a pessoa ela pode estar fazendo, tá? Então isso é muito interessante, de fazer um boletim de ocorrência na delegacia, porque práticas de intolerância religiosa, elas podem configurar os tipos penais de racismo, né, de injúria racial, como você mesmo disse, aí você pode desenvolver melhor, mas isso também pode ter ações civis. E as ações civis, elas têm talvez um potencial muito interessante, que é de você ter tutelas. Hoje, cada vez mais, o processo civil ele busca tutelas não patrimoniais para a defesa de direitos não patrimoniais. Então, o seu direito à liberdade religiosa, você não vai proteger ele, você não, com indenização pecuniária. Talvez indenização pecuniária o cara diga, não vou fazer isso de novo, porque senão vou ter que pagar a multa de novo. Mas talvez seja mais interessante outras medidas, né? Você propagou uma informação na rádio, então eu quero direito de resposta, ou você vai ter que publicar na rádio X, você vai ter que imprimir cartilha, a gente vai dar cartilha na escola, né? Então eu acho que essas são medidas que talvez sejam mais interessantes, né? Proibir de você chegar perto do templo. Ô, Bruno, inclusive, então, assim, se um terreiro se sentiu ofendido, né, uma casa de axé se sentiu ofendida, ela pode, por uma entrevista, por alguma declaração, ela pode fazer um ofício, ou então, um ofício até mais simples, né, pode fazer um ofício àquela rádio, né, aquela instituição que propagou a ofensa e pode reclamar um direito de resposta conforme o artigo 5º da Constituição Federal. E esse direito de resposta não exime, né, a possibilidade de ajuizamento de reclamar um dano moral, né, um dano até material, se for o caso, mas normalmente um dano moral, né, não exime. Então você pode ter o direito de resposta que pode ser acumulado junto com o dano moral. E pode ser um mero ofício, né, para solicitar isso, né? Pode sim, pode sim. E aí a Defensoria Pública, elas são parceiras. A gente pretende constituir, Walter, o nosso sonho é que a partir, por exemplo, da vaquinha para publicar o livro 2, a gente consiga arrecadar muito mais do que o valor do livro, e com a venda dos livros a gente ganhe conjunto de dinheiro para fazer um grande encontro de juristas do axé. Tá? O que a gente quer fazer? É uma rede popular de advogados, de juristas que atuam com povos de terreiro, para a gente poder estar formando. Muitos terreiros hoje têm filhos de santo que fazem direito, que são estudantes de direito, que são advogados. Né? Muitos têm, claro que muitos não têm, mas muitos têm hoje também já, né? E essas pessoas elas podem estar atuando na defesa da sua comunidade, nas outras comunidades de terreiro, né, dos outros terreiros da cidade. Então, a ideia é a gente criar uma rede onde a gente possa trabalhar essa coisa da educação jurídica popular, formar essas pessoas, instrumentalizar essas pessoas, para a gente ter, além também dos órgãos institucionais, a gente ter essa grande rede de advogados que está aí, refletindo sobre temas como esse, poluição sonora, barulho, né? Quando tenta se enquadrar, quando tenta se criminalizar, como é que a gente garante uma atuação proativa, políticas públicas e tantas outras demandas que o nosso povo tem. Maravilha. Então, a nível criminal, nós temos previsão, é um tipo penal, justamente no artigo 140, parágrafo 3º, né? A injúria qualificada, quando não só a perspectiva racial, mas também quando atinge a religião. Então, é um tipo criminal isso, quando atinge a desqualificação de uma pessoa em função da sua religião, pessoal. Então, você pode, sim, se dirigir à delegacia, fazer um registro de ocorrência, buscar isso. Se você quiser, então, esse apoio, como o Bruno bem falou aí, de uma defensoria pública, se dirige à defensoria pública, tem um defensor público que ele vai te dar esse apoio e vai te dar esse encaminhamento. E aí, uma coisa que, assim, eu insisto ainda, são o dano moral coletivo. Porque, além de ter um alcance maior de indenização, né, no sentido de um impacto maior indenizatório, né, ele não se limita aos valores de um dano moral individual, que você vai ter que observar determinados requisitos. Então, insisto no dano moral coletivo, né, que ele pode ser pleiteado justamente pela Defensoria Pública, né? E aí, essa necessidade de ser pautada a Defensoria Pública, o povo de terreiro que está aqui nos ouvindo, essa importância de pautar a Defensoria Pública justamente para que trate dos direitos, tá certo? Então, não cala, não fica ali só recebendo a paulada. Nós temos a legislação, nós temos proteção que estão aí, que precisam ser mais exercidas, né? Então, assim, pessoal, nós temos ainda agora 3 minutos para encerrar nossa live. As palavras últimas serão de Bruno,
tá? E aí eu agradeço a vocês todos que estavam nos assistindo. Muito provavelmente devemos fazer um segundo momento, tá? E, Bruno, meu irmão, a palavra é tua, certo? Uma grande alegria. Ok, Arô aí, saudações, Oxóssi abençoa, tá certo? E, meu velho, a live fica assim salva, um beijo no coração e é contigo. Agradecer, Walter. Eu acho que sou de Oxóssi também, mas agradecer a Exu, que é o grande comunicador nosso, né? Não é uma coincidência, é uma confluência, como diz o mestre Bispo. Nossa live aconteceu numa segunda-feira, podia ter sido na quarta, na sexta, caiu na segunda, né? Então hoje a gente está trabalhando aqui a comunicação que é dele, trabalhando a troca que é dele. Agradecer a todos que estão nos assistindo e a você por permitir, né, junto com a Facemp, a propagação desse debate. Para mim é um tema muito caro, é a minha ancestralidade, né? É o chamado, como a gente disse. E vamos marcar outra, porque tinham várias coisas que a gente queria falar de tema específico, e a grande questão é essa, foi uma coisa mais panorâmica hoje, apresentando o debate, mas quem sabe a gente possa aí aprofundar debate sobre regularização fundiária, território, né? E tantos outros que são interessantes, algumas experiências que a gente está fazendo aqui. 15 segundos. 15 segundos? Então é só isso, meu povo. Um axé, beijo no coração de vocês, e eu vou pedir para você desligar para a gente poder salvar, para a gente acessar isso aqui depois.